Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Aprígio, fazendo uma perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Já vou pedir para a produção. Júnior, abre essa imagem aí, por favor. Perfeito, para esse aluno se apropriar. Já vou colocar o nosso próximo slide para justamente... Segura aí, viu? Segura aí, Júnior. Segura aí, Adriano. Olha, qual o objetivo da nossa aula de hoje? Primeiro, chamar a atenção de vocês sobre o tema. Células sanguíneas. A gente vai dar o primeiro passo para que você possa compreender, que você possa metabolizar um assunto que tem uma relevância gigantesca para a tua vida. Então, presta atenção, se liga nessas informações que vai fazer toda a diferença. Compreender que o sangue é um tipo especial de tecido. Guarda essa informação. Mas não é qualquer tipo de tecido, não. Um tipo especial de tecido conjuntivo, que se destaca por apresentar-se como fluido de cor vermelha e viscoso, tá? Essas informações são importantíssimas. Se liga aí. Caracteriza por apresentar uma matriz líquida, que é chamada de plasma. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Você vai ver que ela é constituída por água, sais minerais, glicose, proteínas, aminoácidos. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ela, tá? Em que se encontram suspensos os elementos celulares, que também podem ser chamados, gente, de elementos figurados do sangue. Vou repetir. Elementos figurados do sangue. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Não vou dar spoiler desses grandes atores, desses elementos figurados, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Dito tudo isso, já vou pedir para o meu amigo Adriano ou Júnior voltar aqui comigo, para que eu possa me situar aqui com você. Por que falar desse assunto tão relevante? É para dar a você a capacidade de você ter a consciência de que você está saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. Como diria Chico Toicinho, também conhecido como Francis Bacon, conhecimento é poder. Então, já vou pedir para abrir a próxima imagem, porque aí você vai ter uma intimidade maior, você vai conseguir entender melhor o que danados são esses elementos figurados, o que é o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, gente, vai depender de literatura, mas em média ele corresponde a 60% do material hemodinâmico, do sangue. Ele é constituído de quê? Água, principalmente água, pode dizer que majoritariamente água, sais minerais, glicose, que a gente também pode chamar de açúcar, carboidrato, proteína, principalmente uma proteína chamada de albumina. Vou repetir, albumina, que é uma proteína que dá viscosidade, que promove o quê? A relação de velocidade do fluxo sanguíneo. Guarda esse nome, albumina, e ainda a imunoglobulina, que tem a ver com imunidade. O nome já diz tudo. Os glóbulos brancos, que também são conhecidos como os leucócitos, daqui a pouquinho, nessa imagem aí, vocês vão se aprofundar mais, vão ter muito mais propriedade. Então, se liga nessas informações, por favor, monstrinho e monstrinha do meu coração. Quem está falando com você aqui é quem? Professor Aprígio, professor Monstrinho também. E os glóbulos vermelhos, tá? Que também a gente daqui a pouquinho vai aprofundar mais um pouquinho sobre eles. Então, já vou pedir para a produção voltar aqui rapidinho comigo, para poder não ficar só nessa imagem. E aí eu vou querer chamar a atenção de vocês em relação a essa imagem aqui que está aumentada alguns milhões de vezes, para que mais ou menos você possa se entender. Quais são os glóbulos vermelhos, quais são as plaquetas, então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas bem rapidinho, só para vocês entenderem. Então, abra essa imagem de novo aí, por favor, produção. E aí eu vou começar aqui dos glóbulos vermelhos, tá? São essas células aí que são anucleadas, tá? Nós temos células que elas são anucleadas e elas são especialistas, gente, em transporte de gases respiratórios. Nutrientes também, mas eu posso falar de gases respiratórios. Ela tem uma proteína, tá, que dá essa cor avermelhada chamada de hemoglobina. Guarda essa informação. Pensou em células sanguíneas, pensou em eritrócitos, porque eritros do grego quer dizer vermelho, ou seja, células vermelhas, né? Então, liga-se nessas informações. Elas têm uma proteína que ajuda no transporte de gases respiratórios. Principalmente quem, gente? Oxigênio, tá? E são justamente essas células que têm uma relevância gigantesca para você estar nesse momento aí super tranquilo, fazendo tranquilamente lá nas tuas vias respiratórias a famosa hematose, tá? E aí a gente tem também aqui, ó, os leucócitos. Lembra que a gente falou dos glóbulos brancos? Vou destacar uma aqui que vocês devem estar observando, se vocês prestarem atenção, chamado de neutrófilo, tá? Tem um outro também desse leucócito chamado de eosinófilos ou acidófilos, tá? Não se preocupa não com esses nomes, que talvez você possa estar dizendo assim, como é que é? Que tanto nome estranho é esse? Estou pensando até em colocar um nome desse no futuro filho seu. Fique muito à vontade, eu acho que é um nome bem simpático para se colocar em um filho.
Mas eu quero que você preste atenção nessas informações. Então a gente tem aqui também os monócitos, linfócitos, tá? Que pode ser T, pode ser B. A gente tem ali também os leucócitos chamados de basófilos, tá? A gente tem células, ou melhor, vou retificar. A gente tem um elemento figurado chamado de plaquetas ou trombócitos, que tem a ver com o processo de coagulação sanguínea. Elas não são células, tá? Elas são fragmentos de uma célula gigante chamada de megacariócito. Então, as plaquetas, elas não são células, tá? Elas são fragmentos que têm a função de ser, de quê? De ajudar na cascata química da coagulação sanguínea. Elas também são chamadas de trombócito. Formação importantíssima. Volta aqui comigo, por favor, produção, porque eu fico morrendo de saudade. E é isso. É porque eu gosto de ver, saber que meus alunos, que esses monstrinhos e monstrinhos do meu coração estão podendo me ver. E aí eu já vou para a próxima imagem. Vou pedir para a produção justamente abrir essa imagem, que esse quadro ele vai permitir reforçar, ratificar aquilo que a gente já falou. Então tá aí, ó. Constituintes do sangue. Aí tem o plasma, que a gente já falou, né? Que pode-se dizer que um percentual gigantesco do sangue é feito do plasma, né? Que é essa coisa fluida, líquida, né? Que tem muita água. Transporte de nutrientes e substâncias tóxicas. Também excreta, gente. E quando diz transporte de nutrientes, saiba que tá aí dentro os gases respiratórios também, tá? Pode-se dizer. Mas aí o que é que eu tenho no plasma? Sais minerais, proteínas, como a gente já falou, principalmente pode-se destacar a albumina, destacar a imunoglobulina, tá? A gente pode falar de outras proteínas, mas vou destacar essas nesse primeiro momento para que você possa justamente compreender a importância dessa parte do sangue, tá? Glóbulos vermelhos, que são verdadeiros atores principais também, pode-se dizer que tem uma importância ímpar, singular, transporte de oxigênio e alguns dióxidos de carbono, né? Ou seja, além dele transportar o oxigênio, ele também transporta o gás oxigênio, tá? Glóbulos brancos, a gente pode destacar defesa do organismo, ou seja, porque tem função imunológica, tá? Plaquetas, coagulação do sangue. E plaquetas, gente, normalmente eu vou ser muito sincero para você. Volta aqui comigo, por favor, produção. O termo plaqueta é um termo que eu acho que ele é muito incipiente, ele é muito rasteiro. Então, eu particularmente eu prefiro chamar de trombócito. Dá um ar até de que você está tendo muita propriedade na tua fala. Imagina, tu chegar para uma gatinha, tu chegar para um gatão e dizer assim, você sabe o que é um trombócito? A pessoa vai olhar para você e vai dizer, uau! Veja que responsa, veja que coisa mais cuti-cuti, mais fofinha, mais top, mais amazing. E aí, já vou para o nosso próximo slide. E aí eu vou categorizar de uma forma muito mais consistente, muito mais substancial e transubstancial. Então eu posso dizer, gente, que a gente tem uma coisa que eu não podia deixar de falar, gente. Falar de células do sangue, falar das células que tem uma relação íntima com a qualidade da nossa vida, porque é isso mesmo que você está ouvindo. O sangue, gente, também fala muito da nossa saúde. Então eu gostaria de falar justamente da medula óssea vermelha. E só para destacar uma coisa aqui, para que ninguém tenha dúvida, a gente tem dois tipos de medula óssea bem conhecida. A medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A gente aqui está destacando a medula óssea vermelha, tá? Porque lá ela vai ter um tipo de células-tronco pluripotente, que vai produzir algumas linhagens de células. A gente vai agora entender como essas duas linhagens é importante a gente conhecer, é importante a gente saber, categorizar, vai fazer toda a diferença. Então, abre essa imagem aí. E quais são as duas linhagens de células que a gente tem? As células mieloide e as células linfóides. Vou repetir. As células mieloides e as células linfóides. Quais seriam as células que vão surgir a partir das células mieloides? A gente vai ter os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, os monócitos e as hemácias. E também as plaquetas. Mas lembrando que plaquetas não são células, tá bom? Fica essa informação, por favor, gente. Pega teu caco de telha, pega teu lápis, tua caneta, faz essas anotações aonde você quiser, até dentro de uma caverna, tá bom? Mas não deixa de anotar. Já a linhagem chamada de células, que a gente chama de linfóides, a gente tem o linfócito T e o linfócito B. Eu espero que essas informações tenham sido devidamente esclarecidas para vocês. E claro, gente, isso aí tá para você, para a hora que você quiser você consultar. Porque tudo esse gasto de energia, gente, é para você. Não abra mão desse momento que é seu. Por favor, produção, volta aqui comigo, tá? A gente já está indo para o nosso próximo slide. Eu não poderia deixar de falar dessa temática. Pensou em medula óssea, pensou em doação da medula óssea, pode salvar vidas.
Eu vou pedir para a produção, de forma muito carinhosa, cuidadosa, abra essa imagem aí, por favor, produção, para sensibilizar os nossos alunos, sensibilizar os nossos monstrinhos e monstrinhas, porque eles são grandes formadores de opinião. Eles fazem parte de um ambiente que tem uma relação íntima com a transformação social. É a geração que a gente pode dizer que faz parte da chamada cultura maker. Faça você mesmo. Então, eu estou convidando a você fazer a diferença. Volta aqui comigo, por favor, produção. E é importante a gente entender como hoje a gente tem todo um ambiente favorável para se fazer doação. Então, tenta se informar com mais profundidade, gente. Tarefinha de casa para você. Pesquisa mais sobre essa temática, pesquisa mais sobre isso. E aí eu já vou pedir para a produção abrir essa imagem para que você... É bom saber isso aqui, ó, para você mais ou menos entender, ó. A coleta é realizada através do osso do quadril, tá? Agora eu queria reforçar uma coisa aqui. Volta aqui comigo, produção. Hoje, a nível de especialista, vou mais uma vez insistir aos meus amados Júnior e Adriano. Volta aqui com o tio Aprígio, para a gente justamente fortalecer isso. Eu quero olhar no teu olhinho, olho no olho. Momento to face. Gente, existem técnicas hoje que fazem com que isso se torne até mais, vamos dizer assim, menos invasiva. Claro que vai ter o desconforto, claro que vai ter, mas pense que essa mobilização de ATP, de energia que você está fazendo, é em prol de uma causa maior, salvar vidas. Por favor, gente, não abre mão disso. É o que eu peço a você, peço mesmo aqui. Tenta aprofundar mais. Qual é o especialista nessa área? Justamente um hematologista, tá? Então, se você quer se aprofundar, se você quer saber um pouquinho mais, pesquisa. Fica como se fosse uma tarefinha de casa, gente. Faz toda a diferença. E aí, a gente vai entrar agora num momento que eu sempre gosto de destacar, que é aquele momento importantíssimo. Olha essa imagem aí, por favor. Momento, você precisa saber. E claro, você pode estar se perguntando, mas, Aprígio, o que é que eu preciso saber? É exatamente isso que vocês estão vendo agora aí, ó. Assim funciona a imunoterapia contra o câncer. Como vocês sabem, gente, volta aqui comigo, por favor, produção. O câncer é um tipo de célula, e aqui de uma forma bem simples, viu, gente? Vou repetir, de uma forma bem simples, é uma célula que deixou de ter a capacidade de morrer. Peraí, é isso mesmo? É uma célula que ela deixa de aprender, ela deixou de aprender, ela deixou de ter a capacidade de entender que ela tem que morrer. Por quê, gente? Biologicamente, uma célula ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e morre. É um fenômeno que a gente chama de apoptose, que é um termo em inglês, em grego, que quer dizer quando as folhas caem no outono. Tem que coisa mais romântica, coisa mais poética. A célula, ela tem que saber morrer. Existe um gene, o EP56, que justamente tem essa função. Esse gene, ele teria a capacidade de fazer com que a célula se programasse para morrer, entrar em estado de apoptose. Uma célula que está em estado de neoplasia, uma célula neoplásica, ela perde essa capacidade. E aí, vocês sabem, ela termina fazendo o quê? Fazendo com que outras células também percam essa capacidade. Deixem de ter a capacidade de entender, de aprender que tem que morrer. E aí, se você pegasse que esse infográfico, essa imagem, você abre essa imagem aí, por favor, produção, faz essa gentileza aí. Você vai ver ali os linfócitos do T, tá? Que elas vão ter uma função de ser como se fosse uma espécie de grandes guardiões do nosso corpo. Células de defesa vão lá e destroem essas células que desaprenderam, perderam a capacidade de não morrer. É uma célula que ela quer ser uma espécie de Highlander, quer viver para sempre. Então essas células vão lá, destrói tudo. Só que a célula cancerígena, ela tem uma espécie de coringa, ela consegue ficar invisível, fazendo com que essas células não enxerguem ele, não vão enxergar. Mas aí o que é que se faz? Através do uso de técnicas de drogas inibidoras, permitem que essas células voltem novamente a enxergar essas células que não sabem morrer, essas células neoplásicas. E aí, outras técnicas também são desenvolvidas, que vão justamente fazer com que essas células sejam treinadas, sejam capacitadas, tenham essa habilidade, essa competência de ver as células cancerígenas e lá matar. Ou seja, você vai fazer com que seu próprio organismo seja capaz de atacar o câncer. Ou seja, é um tratamento que você não precisa usar quimioterapia e radioterapia. E até pode fazer o uso, né, intercalado com essas técnicas, né, com essas terapias. Só que claro que a gente sabe que tem também suas desvantagens, porque nem todo mundo consegue se adaptar a essa técnica. E também ainda, gente, é muito custosa, é muito cara ainda. Mas cabe aqui uma observação. É uma luz no fim do túnel.
é algo que com certeza enche o coração de muita gente de esperança. Guarda essas informações. E aí, já vou colocar aqui, vou pedir para a produção voltar aqui comigo, que são as nossas referências bibliográficas. Já vou registrar aqui com letras garrafais. Meu muito obrigado por todo esse momento. Agradecer o Adriano, agradecer a Júnior, agradecer toda a produção, agradecer a gigante Bárbara, como sempre, ela está nesse momento aqui de mediação, né, de fazer com que esse ambiente se torne inclusivo, porque, como diria Cervantes, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. E como você sabe, monstrinho e monstrinho do meu coração. Tudo isso aqui é feito para quem, gente? Para você. Dito tudo isso, abra essa imagem aí, por favor. Fui!